E essa era a minha primeira hike. E eu tava super nervosa de apresentar o meu pôster. Eu me lembro, assim, se eu fechar o olho, eu me lembro daquela hike. Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia e neste segundo vídeo eu vou dar continuidade ao assunto sobre como escrever textos científicos. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para comentar no vídeo que eu respondo posteriormente. Como vocês já sabem, o segundo bloco deste mini curso é sobre a escrita. Dentro deste bloco, eu ofereço 3 vídeos, e esses vídeos foram organizados da seguinte forma: um para falar sobre a redação do título e do resumo, o outro para falar da introdução e do desenvolvimento, e um terceiro para falar sobre a conclusão. O segundo vídeo dessa série vai falar sobre a escrita da conclusão. Lembrando que a conclusão pode vir numa sessão separada ou juntamente com a discussão, geralmente no final dessa. De qualquer forma, mesmo que o modelo do seu texto não peça uma sessão somente para conclusão, é preciso fechar a discussão com um texto de conclusão. Agora que você já organizou a estrutura do texto com o vídeo 1, está na hora de concluí-lo. Mas quais são os elementos necessários em uma conclusão? Antes de entrar no detalhe dos elementos necessários para construir uma conclusão like a pro, tenham em mente que a conclusão deve ser o mais curta possível e que aqui não há espaço para resultados ou discussão. Isso já foi feito. É importante ressaltar que nas humanas a conclusão geralmente é um pouco mais longa em comparação com os trabalhos da área das agrárias, saúde ou biológicas. Mas lembre-se, a conclusão não deve ser um resumo, um abstract. Nada de resumir tudo o que foi dito e chamar isso de conclusão, ok? No vídeo 3 a gente vai falar um pouco sobre como construir o seu resumo. E aí sim, será a hora de agregar todas as partes do artigo. O primeiro elemento da sua conclusão, e talvez o mais importante, é: responda a pergunta que o seu texto faz. Faça as seguintes perguntas para si mesmo. Qual é o objetivo do meu trabalho científico? Como esse objetivo foi cumprido? O segundo elemento se refere a enfatizar as suas contribuições. Esse é o momento de vender o seu peixe. Para saber o que incluir aqui, responda a seguinte pergunta: como as suas reflexões na discussão contribuíram para o avanço da ciência na sua área de pesquisa? Ao fazer as suas contribuições, tenha cuidado para não subestimar o seu próprio trabalho. Muito frequentemente eu vejo conclusões que incluem a frase: mais pesquisas são necessárias para entender sobre este assunto. Não que mais pesquisas não devam ser feitas. Aliás, quanto melhor o trabalho, mais dúvidas ele deixa. Eu sempre digo isso. Mas é que na conclusão, ao invés de você destacar o que ainda precisa ser feito, você precisa enfatizar como a sua pesquisa contribuiu para o avanço científico na sua área. Se você chegou até aqui e não sabe por onde começar, eu vou compartilhar um valioso conselho que recebi quando ainda era aluna de IC e nunca mais esqueci. Olhe para o seu título. Você ainda não tem o seu título definitivo? Não tem problema. Provavelmente você tem um título provisório. Trabalhe com esse título. Leia o seu título e responda a pergunta que ele faz. A história de como eu recebi esse conselho foi bem inusitada. E eu fiquei muito feliz de gravar essa parte da escrita, e aí mais especificamente essa parte da conclusão, porque eu me lembro até hoje como eu comecei a aprender a escrever uma conclusão. Era uma hike, né? E aí na reunião anual de iniciação científica da Rural, os bolsistas de iniciação científica naquela época apresentavam, e até hoje, apresentavam seus trabalhos, né? E tinha apresentação oral e apresentação em pôster, e essa era a minha primeira hike. E eu tava super nervosa de apresentar o meu pôster. Eu me lembro, assim, se eu fechar o olho, eu me lembro daquela hike. E aí tem os avaliadores institucionais, que são os professores da casa, e os avaliadores de fora, avaliadores externos, né? Eu lembro que a gente conseguia reconhecer os avaliadores internos e externos porque os internos eram nossos professores, né? Os professores ali da veterinária. E aí tinha uma avaliadora externa, que é a querida, muito querida, doutora Ana Jansen. Sim, eu conheci a doutora Ana Jansen pelos trabalhos dela na área de parasitologia, não pessoalmente, e para mim era aquela coisa, né? Meu Deus, um pesquisador da Fiocruz vai vir e vai avaliar o meu pôster. Eu tava super nervosa, e aí você não sabia quem era que ia te avaliar, era meio que eles que escolhiam. E aí ela
pegou o meu pôster para avaliar, né? Eu falei, nossa, é agora que eu morro. A primeira coisa que ela falou foi, deixa eu ler o seu pôster. E aí ela leu o pôster. E aí a primeira observação dela foi, olha, a sua conclusão não está bem escrita. Você precisa melhorar essa conclusão. A sua conclusão tem resultado nela, tem discussão, e não é assim que se faz. A sua conclusão precisa ser enxuta. Você quer uma dica para aprender a escrever conclusão? E eu falei assim, gente, é agora, né? É agora que eu vou aprender. E dito e feito, ela falou assim, olha, você olha para o seu título. Olha para o seu título, veja a pergunta que ele está fazendo. Mesmo que não seja uma pergunta, o seu título traz uma indagação. E isso tem que estar na sua conclusão. Então eu vou compartilhar a dica da doutora Ana Jansen com vocês. E todas as vezes que vocês tiverem que escrever uma conclusão, se vocês não souberem por onde começar, olha para o seu título. Um parágrafo, na maioria das vezes, basta para a sua conclusão. Se na sua discussão você apresentou várias opiniões e considerou mais de um viés para sua pesquisa, aproveite a conclusão para apresentar a última palavra em relação às questões levantadas no seu trabalho. Destaque as principais descobertas, pontue implicações importantes, elabore uma frase sobre qual a importância das suas descobertas. Imprima no texto o significado mais amplo do seu estudo. A conclusão é a oportunidade para responder sucintamente o "e daí?", colocando o seu estudo dentro do contexto de como a sua pesquisa avança em relação às pesquisas anteriores. Apresente insights e abordagens criativas para enquadrar ou contextualizar o problema da sua pesquisa com base nos resultados do seu estudo. Aproveite para indicar os próximos passos. Quais são as oportunidades de temas para as pesquisas futuras a partir do que você realizou? Mas atente para não desapreciar o seu trabalho. E o que evitar na sua conclusão? Novas informações devem definitivamente ser evitadas. Você não quer fazer da conclusão um momento para o leitor pensar em mais uma nova possibilidade de compreender os seus resultados. Outra coisa para se evitar são os resultados. Esse é um erro frequente. Conclusão e discussão não são resultados. Existe uma seção somente para isso. Evite também os termos "em conclusão", "concluímos que". Estas palavras são bem-vindas nas apresentações orais, mas não necessariamente no texto escrito. Apesar de não ser uma regra e de algumas vezes elas aparecerem no último parágrafo da discussão, elas são palavras que devem ser evitadas para o texto não ficar repetitivo. A conclusão já tem uma estrutura própria, não precisa anunciar com uma bandeira. Evite muito texto. É necessário que a conclusão seja um texto conciso, nada de refletir demais, de usar frases redundantes. Nem pensar em incluir aqui, na conclusão, os pontos fracos ou negativos da sua pesquisa. O que poderia ter sido feito de melhor, o que poderia ter sido incluído, deixe isso para a discussão. Lembrando que estas são as minhas dicas. Cada orientador tem seu próprio estilo, então sempre é uma boa ideia discutir com seu orientador o que ele acha sobre o seu texto, sobre a sua conclusão. Marque um horário e faça a conversa ser produtiva. Pode ser uma videochamada no Zoom. Com o texto da sua conclusão escrito, você compartilha a sua tela e discute com seu professor quais são as estratégias que você usou para escrevê-la. Ao final, você pede um feedback do seu orientador. Eu te garanto que você vai aprender muito também. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!